Eu sabia que eu não queria nenhuma especialidade tradicional da medicina. Então, eu não queria oftalmo, não queria otorrino, eu não queria GO, eu não queria nada daquilo. E quando eu conheci a gestão, eu fiquei muito convicta de que eu queria seguir naquilo. Olá, medicineiros, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 67. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial da semana, eu queria convidar vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube para se inscreverem no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém. E se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo. Dito isso, Ana, quem que a gente vai receber essa semana? Hoje nós estamos com a Nayana Cunha. E a Nayana é médica de quê? A Nayana é executiva em saúde. Nayana, seja muito bem-vinda ao Médico de Quê? É um prazer te receber. Conta para o nosso público quem é a Nayana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né? Eu sou uma telespectadora assídua, né? Eu e a família, porque o marido também é fã. Sim, mandar um beijo pro Neto, que ele é o nosso fiel espectador do podcast. É verdade. Então, eu sou médica de formação, me formei em 2009, na turma da Raquel, né? E fiz lá os meus 2 anos de medicina da família, né? Fiquei dentro do PSF, lá em Fortaleza. E acabei nos 2 primeiros anos, logo sendo chamada para assumir uma posição de auditoria médica, dentro de uma operadora de saúde. E poucos meses depois, uns 10 meses depois, eu já na área de auditoria, que era uma novidade para mim, a gente não tinha formação alguma dentro da vida acadêmica, eu fui convidada para assumir uma área de coordenação dentro dessa área de auditoria. E aí a minha vida na gestão ela foi tomada, né? Então eu fui coordenadora já em 2013, 14 eu já fui gerente, 2015 eu já estava no meu primeiro cargo de diretora dentro dessa operadora de saúde. E para mim foi um desafio, porque toda hora me perguntava, eu brinco que na medicina, quando você é médico, as pessoas lhe fazem 3 perguntas, né? Quando lhe conhecem. Primeiro o seu nome, depois a sua profissão. Médico. E depois você é médica de quê, né? Exatamente. Qual a sua especialidade? E isso me incomodava muito, porque eu sabia que eu não queria nenhuma especialidade tradicional da medicina. Então, eu não queria oftalmo, não queria otorrino, eu não queria GO, eu não queria nada daquilo. E quando eu conheci a gestão, eu fiquei muito convicta de que eu queria seguir naquilo, mas me incomodava muito eu não seguir ali a especialidade padrão. O tradicional. O tradicional. Então, eu fui buscar ali qual era a minha especialização que eu ia me apresentar ali para responder a terceira pergunta que sempre me faziam, né? Então, eu decidi em 2015 entrar no mestrado de administração de empresa, para poder ter a formação padrão e adquirir ali os conhecimentos que eu fui ali no âmbito prático, aprendendo gestão, já tinha ali um skill de pessoas bom, então conseguia transitar bem, mas faltava ali uma bagagem teórica que a faculdade de medicina não traz ali na sua formação acadêmica tradicional. E aí fui buscar a minha especialização, então eu fiz administração de empresas, e aí foi um pouco engraçado ali no meu, ou curioso, né, no meu processo ali até da seleção do mestrado, porque eu cheguei lá como médica, uma profissão extremamente tradicional, para fazer um mestrado em administração. Então, E foi em Fortaleza, Nayana? Foi em Fortaleza, foi na Universidade de Fortaleza. E eu era lá a primeira médica dentro, pelo menos da turma lá, no mestrado de administração de empresa. Era hoje, bicho raro, né? E hoje bicho até raro. acho que tem uns colegas que estão na gestão e que fazem. Mas eu imagino que você lá atrás, isso devia ser, assim, raro em Fortaleza. Talvez em São Paulo fosse mais comum, mas Fortaleza certamente será a primeira. Era. E não era BBA de administração em saúde, era de administração de empresas, classicamente. E aí eu sempre fui muito inquieta nesse ponto, porque assim, eu não queria fazer administração em saúde, um MBA em administração em saúde. Eu até comecei, eu disse, mas não é eu quero isso. mais. Então, assim, eu queria fazer uma administração em empresa exatamente para expandir o horizonte e trazer ali a bagagem que eu sentia ali que precisava ter. E eu tinha essa questão pessoal ali de, é convicto, não foi por acaso. Eu não tenho dúvida sobre qualquer especialidade tradicional que eu quero. Eu quero fazer isso, eu gosto disso, mas faltava, porque assim, a gente tem muito um peso de ter uma especialidade padrão. Tem mesmo. Né?
Então, eu disse, não, vou fazer. Então, depois que eu tive lá o meu mestrado, hoje estou no doutorado, eu sou doutoranda, né? Estou agora, não sosseguei. Estou no doutorado em administração de empresa, também na Unifor, então estou agora na parte da construção da tese. E depois, nesse ínter, eu acabei procurando ali obter os títulos tradicionais da medicina. Então, eu fiz o título em Medicina Preventiva e Social, porque era pré-requisito para eu poder obter o de Administração e Saúde. E no ano de 2024 foi o ano onde a auditoria médica foi reconhecida como área de atuação. Então, eu fiz a primeira prova de titulação para a auditoria médica. Então, eu colecionei os títulos para ter o meu... satisfação pessoal, né? E muito ali, quando eu fui buscar o mestrado, foi muito no sentido de obter os requisitos teóricos ali que eu sentia que precisava ter, né? E me conta uma coisa, você falou assim, ó, eu tinha certeza que eu não queria nada tradicional, né? Otorrino, oftalmo. Em que momento da faculdade, como foi durante a faculdade, e em que momento que você se deu conta que você não queria... né? Porque, no fim das contas, é estreitar a sua atuação fazendo uma especialidade. Vou te confessar, Ana, assim, eu não descobri isso na faculdade, né? Na faculdade, o tempo inteiro eu achava que eu ia seguir a medicina tradicional. Então, eu provavelmente fazia ali, estava na dúvida de fazer otorrino, pensava muito em fazer. Cheguei a prestar residência, acho que até pela própria pressão ali de tem que ter, mas não era nada aqui que brilhasse meu olho, assim, aquecesse o coração. Então, fui ali no curso, mas eu me descobri fazendo gestão. Então, assim, quando eu entrei na gestão, nossa, isso é sobre atender, é sobre você não mexer em uma vida. Porque a gente, quando é médico, a gente atua um a um. Eu disse, não, minha missão é atingir ali muitas vidas ao mesmo tempo, né? Ajudar ali, transformar o acesso à saúde, um acesso de qualidade dentro de uma amplitude que eu entendesse ali de uma forma muito sonhadora, que eu pudesse mexer ali no cenário da saúde nacional. Então, eu fui ali sonhando nisso, me descobri nisso, e acho que o grande ponto foi assim, o processo de aceitar fazer isso, né? Tipo, eu tive que sair do trilho da tradição, né, da medicina. Então, para mim foi assim, eu gosto de dizer que eu sou muito realizada, assim, eu acho que você percebe a possibilidade de atuar de uma forma muito intensa, né? Assim, você mexe ali na qualidade de um serviço. Hoje, onde eu estou, a gente atinge mais de 5 milhões de pessoas. Então, é sobre o propósito de conseguir ali atingir muita gente. Então, acho que esse foi um dos pontos que me fez aceitar, mas eu vivi um processo de aceite ali, né? Então, não, imagino. Até porque a gente é de uma época que vocês entraram, vocês são formados em 2009, né? Eu formei em 2008, então a gente é da mesma época. Que é muito difícil fugir do tradicional. Hoje não, né? Hoje você vê os alunos, eles já têm uma visão um pouco diferente. Ainda tem, né, nas faculdades mais tradicionais, como é na UFC também, aquela coisa de, o que você vai fazer de residência, qual a especialidade sua, mas é um pouco mais leve do que era na nossa época. Na nossa época era uma coisa assim... Você tinha que fazer quase, né? Era quase que obrigatório, né? Exato. É tanto que, para mim, era a terceira pergunta e me incomodava muito, porque eu ficava ali até constrangida. Eu disse, mas eu não quero, mas eu tenho que ter, né? Eu não tenho, não quero ter, né? Não quero ter. Então, eu fui ali para sanar um pouco dessas inquietações ali de ter uma formação ali padrão, para dar uma resposta, acho que também muito para mim, né? Para eu sossegar ali, não preciso seguir o curso do Rio, né? Posso ter um caminho diferente, onde eu posso ajudar, sendo médica, né? Numa posição diferente, assim. E acho que a gente vem de uma geração que isso era muito padrão e pouco habitual, e hoje a gente percebe o quão carece de médicos gestores, né? Então, a gente precisa de gestores médicos para a gente ajudar a transformar o sistema, né? A gente, na saúde, hoje, vive ali acho que um momento ali de disrupção ali, de uma transição, provavelmente de uma transição de modelo. Então, tem que ter gente que acredita e que tem força para ajudar a transformar tudo isso, né? Então, precisamos de mais médicos gestores, né? Isso, e eu acho que você tocou num ponto importante, porque o fato também da gente ter gestores médicos ajuda também a compreender os dois lados, porque é importante também, né, dentro da gestão,
a visão dentro do serviço, seja da saúde suplementar ou da saúde pública, como transformar esse sistema, né, pensando também nas pessoas, né, Nayana? Exato, porque assim, a gente tem eu sempre gosto de dizer, quando a gente vai conversar no mundo aí de gestores executivos, a gente quer dar saúde, a gente tem uma felicidade muito grande, que o nosso propósito de trabalho, de vida, ele é muito mais fácil, ele é muito mais tangível, porque são sobre vidas, né? E quando você vê ali o mercado de saúde, né? Assim, a saúde, apesar de a gente lidar com vida, ela tem custo, né? E a gente precisa equilibrar esse ecossistema para que a gente possa dar acesso, né? Então, a gente como médico não é assim preparado para olhar a sustentabilidade de um sistema, né? A gente não é preparado para estar com a visão de como é que a gente amplia esse acesso, né? Como é que eu sou responsável pelo custo? Como é que eu sou responsável pela efetividade? Como é que eu sou responsável pela gestão do desperdício, né? Então, isso, a gente é muito ali, a gente não se preocupa com o que está prescrevendo, né? A gente, às vezes, não tem ali... Então, isso é muito importante que seja visto. Precisa de técnicos médicos para que possam mediar e garantir ali toda a qualidade, esse equilíbrio entre... Acho que talvez a melhor forma de dizer é assim, a sustentabilidade desse sistema como um todo, né? Porque, no final do dia, a gente precisa dar acesso. E em qualquer sistema, você, vamos dizer assim, a verba é finita, né? Isso. Não existe o acesso assim, indiscriminado pode ser no e ilimitado. Emirados Árabes, isso, mas vai em ter qualquer muito lugar dinheiro, você sem precisa... dúvida, mas não é ilimitado, né? Não é ilimitado. E o qual que você acha, Nayana, que foi o maior desafio quando você fez esse primeiro movimento de transição de carreira que você vê? O primeiro, assim, saindo da assistência para ir para a gestão, acho que eu fui levada, né? Acho que o meu grande desafio... Quem que te descobriu? Como foi isso, menina? Não, você estava andando... Você estava andando no shopping, um olheiro, né? Igual aquelas coisas de modelo, né? Você é parada e fala, você é perfeita para isso. Porque essa pessoa descobriu de fato, né? Nem você sabia que era esse o teu chamado, sabia. né? Foi um chamado. Então, assim, na verdade, assim, me convidaram para uma posição de auditoria, eu fui como auditora. Eu era uma auditora da ponta que analisava os processos e avaliava as indicações técnicas para ver a pertinência ou não. Então, eu acho que foi uma junção ali de fatores. Acho que eu aceitei e acho que, né, e as pessoas que estavam lá viram que eu tinha talvez uma aptidão para aquilo, então me convidaram para essa primeira coordenação e eu fui. Eu acho que talvez eu tinha ali uma skill mais próxima para isso, e acho que eu fui me permitindo também, então o que foi me proposto, eu fui aceitando, né? Tanto que teve um momento que me incomodou, porque às vezes eu não conseguia ficar 8 meses numa área. Porque você ia sendo promovida o tempo inteiro. Eu ia sendo promovida o tempo inteiro. A mulher, quando é maravilhosa, é assim, né? Ela ficava incomodada de ser promovida, era muito promoção. Não, mas o que me incomodava era não conseguir terminar o projeto, o ciclo. Então... E aí, quando eu fui para a diretoria em 2015, eu fiquei um tempo maior, e aí eu fui me permitindo e também fui buscando. Na hora que eu entendi que era aquilo, eu disse, não, agora eu vou buscar subsídio técnico, vou me instrumentalizar do que eu não tenho, para que eu invista ali profissionalmente nisso. Então, acho que foi uma junção de fatores, acho que eu tive a oportunidade onde eu estava, né? As pessoas perceberam ali, e acho que eu me permiti também sair do básico, do convencional, né? E você falou que na época você estava trabalhando, você já fazia 2 anos que você estava trabalhando no PSF. Tinha alguma coisa já que já te incomodava no PSF? Entendeu? Porque, querendo ou não, no PSF você vê muitas a parte de saúde populacional, né? Claro que você estava atendendo na ponta de atender o paciente, mas você acaba vendo essa parte. Tinha já alguma coisinha que já te incomodava de falar, putz, isso aqui dava para melhorar? Com certeza. Porque talvez a pessoa que te chamou também tenha visto isso, né? Com certeza. Porque acho que no PSF a gente tinha ali uma atuação... a gente conseguia resolver muitos problemas, mas a gente ficava ali na atenção básica. Quando ele tinha que ir para uma atenção secundária, o acesso não existia. Então, você tinha pacientes que precisavam ali de um procedimento cirúrgico, que estavam naquelas filas infinitas do SUS, né? Então, mas foi engraçado, assim. Acho que foi uma junção de fatores ali. Eu acho que no começo, Raquel, quando você perguntou assim... o que é que foi difícil na transição? Acho que o primeiro momento, quando eu estava lá em Fortaleza, nessa empresa que era Norte e Nordeste, eu comecei na empresa, era uma empresa pequena, não tinha nem 1 milhão de beneficiários, eu saí de lá, tinha mais de 4 milhões e meio, hoje deve estar com 9 milhões. E ajudei ali, eu fiz parte ali do processo ali do crescimento. Então, eu me percebi lá dentro. Então, a transição lá foi muito mais, acho que o aceite ali, me perceber que eu ia seguir aquilo, né?
E aí, depois, quando eu saí de lá, eu fui para uma outra empresa, já uma empresa bem tradicional no Ceará, né, uma empresa de número de vidas menor, mas de um peso ali, de impacto dentro do Ceará muito grande, né? E fui fazer outra coisa. Então, assim, fui fazer outra coisa. Eu também na gestão, mas quando eu estava na minha primeira empresa que eu fui gestora, eu estava muito ligada ali à área de... Eu construí uma área de relação. Qualidade? Eu comecei lá com auditoria, então eu fazia auditoria médica. Depois eu criei uma área, que foi minha primeira diretoria, eu estruturei a área de relacionamento médico da empresa. Legal. Então o meu mestrado foi até nisso ali, para a gente entender um pouco como é que era um médico no contexto de um trabalho de uma operadora de saúde. E depois eu transitei para uma outra diretoria lá, que eu fui olhar a parte de qualidade assistencial, né? Que aí fiquei com muito foco ali na gestão médica, em padronizações de processos, né? E transitei para esse segundo emprego e fui trabalhar com operação. Eu cuidava dos recursos próprios, que eram as áreas ali próprias dessa empresa. Explica aí o que é recursos próprios para os alunos que estão escutando a gente. Vou dizer. Eu sei porque eu já trabalho mais ou menos, mas conta aí. Vou dizer, era uma operadora de saúde, né, uma cooperativa de saúde, que tinha os seus hospitais próprios, o seu laboratório próprio, as suas clínicas próprias, o seu home care próprio. Então, tudo que era próprio, que não era credenciado, era próprio dessa instituição, eu ficava à frente ali do que eram os recursos que a gente chamava não hospitalares. Então, eu fui tocar a operação. Né? E a operação é muito bom, porque a operação a gente brinca que tem um bichinho da operação ali que é gostoso de fazer, porque você vê a atuação do seu trabalho on time, né? Dá acesso, mexer na qualidade, fazer uma assistência melhor. Então, eu fiquei à frente dessa operação por 2 anos e meio, que foi quando eu fui convidada para vir para São Paulo. Então, eu vim para cá em 2024, ano passado, para assumir essa cadeira aqui de uma diretoria de governança clínica dentro de uma operadora ali, de um grupo, né, assistencial maior, que hoje eu cuido ali de 5 milhões de vidas, né? Apenas. Que transitam ali dentro das nossas estruturas. Nayane, eu vou te fazer uma pergunta, uma provocação, mas é uma pergunta importante que eu acho que o pessoal de casa vai se perguntar, dá para definir, em poucas palavras, governança clínica? Porque é um termo importante que eu acho de conceito, talvez. Eu acho que se eu fosse definir, assim, acho que governança clínica é a padronização de práticas assistenciais para diminuir a variabilidade do cuidado e dar sustentabilidade para o sistema. Então, acho que de uma forma muito simples a gente conseguir padronizar as práticas com foco em segurança, em qualidade, em eficiência, né? E a gente diminuir, porque não dá para a gente achar que as práticas podem ser de qualquer jeito, né? Então, a gente tem que ter um nível de padrão ali para garantir a qualidade da assistência. Então, é isso que eu estou fazendo lá hoje, né? Dentro dessa área, eu tenho uma área de qualidade, uma área de eficiência clínica com foco em auditoria de processos assistenciais, né, uma área de coordenação de cuidado e uma área ali que foca na construção das diretrizes clínicas dessas estruturas que a gente toma de conta, né? Então, tem um corpo técnico muito grande, porque a gente trabalha ali dentre todos os setores dos hospitais, em muita construção de linhas de cuidado. E estou tocando esse serviço agora. E explica um pouquinho para quem estiver ouvindo. Claro que a gente, né, que está na prática médica há mais tempo, eu ainda que sou cirurgiã, tem muito contato, por exemplo, com o auditor médico, mas explica um pouquinho para as pessoas qual é a função do auditor médico dentro de uma operadora de saúde, né? Por que precisa existir esse auditor médico? O que exatamente ele faz? Tanto na parte cirúrgica, que a parte cirúrgica até, na verdade, é mais fácil de explicar, né? Como, por exemplo, da gestão do tempo de internação desse paciente, né? Acho que isso é importante explicar também. O auditor ele tem a função de verificar a pertinência, né, do que está sendo proposto para o paciente, né? Então, ele tem um foco de segurança, né? Para a gente saber se aquilo que está sendo indicado está pertinente. Então, quando a gente for levar ali para a parte cirúrgica, né, tem o que a gente chama de auditoria pré, que é para a gente olhar ali a indicação de um procedimento cirúrgico específico, né? Tem o que a gente chama de auditoria pós, se tudo aquilo que foi pedido, né, de fato foi feito e foi utilizado, né? E com foco muito grande ali, eu acho que acho que garantir ali
a verificação de práticas, né, se a assistência foi prestada de forma correta, né, quando eu olho ali para a parte clínica, a gente implementa diversos protocolos assistenciais, mas de fato eles estão sendo feitos e estão sendo seguidos, né, porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está sendo executado. Então o auditor também tem essa função de estar verificando ali. Então eu acho que o auditor ele é um verificador ali constante se as práticas que a gente desenhou, né, dentro dos protocolos, sejam eles cirúrgicos, sejam eles clínicos, de fato estão sendo executados. Quando eu olho ali na visão de operadora de saúde, né, a gente fica também muito foco ali em evitar fraudes, né, em coibir ali práticas assistenciais, né, além de... Então, assim, acaba que sendo um protagonista ali, acho que na proteção do paciente, na segurança de todo esse ecossistema. Né? E acho que você tocou num ponto importante, que volta e meia, quem está ligado, especialmente no mundo, vamos dizer assim, das operadoras de saúde, volta e meia a gente tem aí aquela notícia na mídia sobre fraude de plano de saúde, e é importante para quem está ouvindo dizer, mas para que eu preciso saber disso? Bom, por 2 motivos. Provavelmente quem está escutando a gente pode ser que seja usuário de uma operadora de saúde, né? Então é importante que os gastos dentro da operadora, eles façam sentido e eles sejam melhor aplicados na saúde do paciente e não esse gasto ser diluído e para um caminho que não necessariamente seja de um gasto diretamente. E outra coisa é o médico também começar a entender um pouco mais. A gente já conversou isso em outro episódio, que o cirurgião tem muito mais relação com isso do que o clínico, né? Eu sou endocrinologista, a gente usa pouco, vamos dizer assim, o OPME, que é aqueles, enfim, materiais de alto custo dentro do hospital para procedimento, mas é importante entender o quanto hoje em dia essa programação da operadora é importante para a sustentabilidade que você falou, e também pensando nos gastos e no custo que aumenta ano após ano, né? É o que a gente vê todo ano, que aumenta o valor do plano de saúde. Pessoal, eu tenho direito a plano de saúde, quero fazer... Chega muito no meu consultório, Nayana. Quero fazer todos os exames possíveis. Doutora, peça aí tudo o que você puder. Não. Uma indicação de um procedimento médico, seja um exame complementar de sangue, imagem ou um procedimento cirúrgico, ele precisa ser bem indicado, porque qualquer gasto excessivo em saúde é um aumento de custo desnecessário. E é um aumento de custo que vai ser para todo mundo. Exato. Né? E vai afetar a sustentabilidade, inclusive com o que a gente sabe que acontece com operadoras de saúde que podem ir à falência, por exemplo. Sim. E essas vidas todas que estão naquela operadora, elas vão ficar descobertas, você está impactando na segurança desses pacientes também, né? Então, assim, é um impacto. Você falou um negócio muito no começo, você falou de que você sabia que você queria fazer, o impacto de muitas vidas, e não aquele impacto pontual do médico de uma pessoa. E, no fim das contas, as pessoas precisam entender que quando elas usam o plano de forma inadequada, elas vão impactar a vida de muitas pessoas. Grupo inteiro. Talvez elas não impactem a delas, mas provavelmente também, mas elas vão impactar um grupo de pessoas, né? Eu acho que tudo versa sobre acesso. Perfeito. Né? Então, assim, se a gente onera o plano, uma hora isso vai ser revertido para o consumidor, porque vai ter que ser reajustado, porque hoje a gente está diante, e aí a gente tem que pensar muito, que a gente está diante de grandes tecnologias que mudam o paradigma da saúde, mas como é que você incorpora isso para que seja viável, para que a gente consiga deixar essas tecnologias acessíveis? Né? Então, eu preciso ter um controle, uma sustentabilidade, um rigor ali para que os procedimentos, a utilização do plano seja realmente bem feita, né? Porque aí tem o outro pronto. Além do desperdício, ainda tem a questão das iatrogenias. Porque quanto mais exames eu for fazendo, mais expor o paciente, eu posso deixar o paciente sujeito a condições ali que não deveriam estar. Então, é um tema, assim, de fato, polêmico, o PME, sensível, né? É sensível, mas precisa ser debatido. Claro. E a gente, como médico, a gente é responsável sobre isso, né? Então, a gente tem que ter ali um princípio ético muito forte, né? Porque senão acontece um desequilíbrio muito grande, onde a gente deixa de... E aí é uma dor que a gente vê muito, que as pessoas... o honorário médico não reajusta, mas que às vezes não está dando, porque a conta está indo ali para um pagamento ali de OPME ou por uma prática ali de uma utilização. Então, assim, a gente precisa remunerar melhor o médico pela atividade que ele presta, né? Então, a gente precisa acomodar isso melhor, né? A gente sabe que a gente já viu alguns escândalos aí, então a gente precisa estar sempre vigilante sobre isso, né? Então, uma hora ou outra aparece uma possibilidade de desvio,
né? E eu acho que a gente tem que... E como médico, a gente tem que entender que isso existe. Por isso que eu acho que... Eu não sei como é que está a grade curricular da medicina hoje, tá? Não tive ainda essa curiosidade de checar, mas a gente precisa falar sobre sustentabilidade, sobre economia. Eu me lembro que na nossa formação a gente nunca viu uma tabela de honorário médico. Nunca. Então a gente não tem essa formação de como custa, o quanto custa a medicina, né? O quão você, quando decide sobre A e B, o quão B efetivamente está superior ao A e o quão isso custa, né? Então, esse olhar tem que existir para que a gente consiga dar acesso, porque uma hora fica impraticável, né? Você vê várias operadoras quebrando porque não conseguem equilibrar a sinistralidade dos planos, né? E aí a gente tira mais paciente ali de dentro da saúde suplementar. Eu também não vi, mas eu ouso dizer, falando da UFCI e da escola, que a gente não tem ainda até hoje isso, né? Certamente não, Nayana, e é uma coisa importante. E sempre que a gente fala, e a gente lê muito estudo, quem está na prática, por exemplo, na clínica, estudo de aumentou a sobrevida ou de eficácia e eficiência de um remédio, é importante que a gente encontre também, do ponto de vista de farmacêutica, por exemplo, falando de medicamento, também se há uma custo-efetividade daquele tratamento, o quanto que você precisa balancear, né, vamos dizer assim, a eficácia do remédio com o quanto que ele custa para uma operadora, no hospital ou um procedimento, porque esse impacto, ele existe, seja na saúde suplementar ou na saúde pública, né? A nossa Sociedade Brasileira de Endócrino e a Sociedade Brasileira de Diabetes, porque são sociedades diferentes, como a gente tem tido aí muitos medicamentos, por exemplo, para tratar diabetes cada vez mais, a gente está tentando ampliar o acesso, tanto no SUS como nos convênios, esse tipo de estudo precisa ser utilizado. Nos Estados Unidos é muito mais comum, acho que essa é uma discussão mais recente aqui no Brasil, né? E que a gente vai ter que incluir mesmo, se incluir como médico nesse pensamento, porque você está diante de um paciente, você está pensando aí, você tem 5 milhões de usuários, mas quando está na frente de um paciente, esse remédio X é muito, muito bom, acabou de ser lançado para diabetes, para perda de peso, e você precisa pensar, isso é sustentável? O paciente fala assim, doutora, eu vou comprar esse remédio e dividir 3 vezes no cartão. Eu falei, não, faça isso, você não vai usar esse remédio por 30 dias, né? Ele tem que fazer sentido dentro do seu orçamento familiar, a mesma coisa é numa operadora de saúde. A gente precisa entender qual que é o impacto disso, né? Exato. E aí tem alguns questionamentos profundos que a gente tem que debater aqui no cenário da saúde nacional, né? A incorporação de tecnologias em saúde, seja para o SUS ou seja para a saúde suplementar, ela precisa ser debatida do mesmo fórum, porque não tem por que a gente dizer que uma tecnologia é bom para um ou para outro. Então a gente tem o Conitec para um lado, tem a Anvisa para o outro, né? Então isso ainda são discussões profundas ali que a gente precisa, como médico, ser protagonista ali de participar também, né? E tentar equilibrar, porque como você falou, no final do dia, se ele não consegue comprar, ele não vai ter adesão. Então, isso precisa ser discutido de uma forma. Tem outros modelos de saúde que já faz a análise de inclusão baseado ali no quanto financeiramente consegue se acomodar dentro do sistema. Mas hoje essa não é a nossa realidade, né? E eu acho que tem duas coisas que a gente precisa pensar em termos de educação, que é, educar a população de que tudo tem um custo. Sabe aquela famosa frase, não existe almoço grátis? Tudo tem um custo. Então, o exame de ressonância, no meu caso, acaba sendo mais exame de imagem, né? Mas o exame de ressonância que eu estou pedindo para repetir tem um custo. Pode não ter um custo direto para ele, porque ele tem um plano de saúde e o plano vai cobrir, mas tem um custo para o plano, esse custo para o plano vai ser provavelmente revertido num aumento, não só o exame dele, mas a população precisa começar a entender isso, porque a população, a maior parte, não entende. E eu vou te dizer outra coisa que é importante a gente trazer. Como eu tenho uma bandeira de qualidade também sempre levantada, além da padronização do custo, eu sempre tive a mão, acho que dentro da minha trajetória, nesses 2 pilares, né? Como é que equilibra tudo entre gestão de procedimentos de alto custo, mas com a qualidade sempre à frente, né? Então, você expõe o paciente a risco, isso. Você expõe ele a evento adverso. Não é inócuo, esse é o grande lance. O fato do exame ser não invasivo não quer dizer que ele não seja inócuo, né? Seja o impacto psicológico que qualquer alteração vai ter, seja o fato de que ele é muito sensível, então ele vai te mostrar algo... Eu costumo brincar com os pacientes que ele mostra algo que eu não quero ver. Entendeu? Porque assim, aquilo não é relevante, mas vai ser uma alteração que ele vai ficar carregando. Muitas vezes é uma alteração que ele vai precisar daí ficar repetindo, porque eu também não sei o que é. Então, eu também não posso ter a segurança de falar, olha, fique tranquilo. Então, ele vai ter que repetir aí anualmente. Então, você imagina, fora o impacto psicológico de ficar, imagina, uma ressonância de crânio todo ano, porque ele tem uma lesãozinha, entendeu? Então, assim, não é inócuo. E outra questão educacional que eu digo é nas faculdades. O problema é que a gente tem um problema, e
talvez para vocês isso seja altamente já resolvido, mas a gente tem um problema na formação médica tradicional, que a gente não fala, na verdade, de dinheiro em nenhum aspecto. A gente não fala de como cobrar para um serviço médico, a gente não fala de como receber, né? Receber no sentido de qual é a forma que você vai trabalhar. A gente não fala dos custos de plano de saúde. A gente não fala do Conitec, de como incluir uma tecnologia ou não incluir. A gente não fala do que é liberado pelo SUS, o que não é liberado pelo SUS. A gente mal fala da Anvisa. Os alunos, provavelmente, que estão ouvindo, podem até comentar, eles provavelmente sabem da Anvisa por causa das notícias que aparecem no jornal. Então, eu acho que falta um pouco essa base. Claro que a gente sempre fala isso, a faculdade não tem que te dar tudo, mas falta um pouco de base de como funciona o sistema. E não aquele como funciona o sistema, não sei se vocês tiveram isso, mas eu tive muito aquelas aulas do SUS. Não estou dizendo que não precisa, mas assim, não é essa forma de como foi construído, a conferência que teve. Não isso, mas de como funciona no dia a dia, na prática. Porque existe a teoria, existe a prática, né? E o ruim é porque a gente descobre isso quando a gente vai para o mundo, do mercado de trabalho, né? Então, para a gente fica muito difícil, né? Então, eu acho que tem a questão do como a gente se porta nesse cenário aí financeiro de cobrança, como é que a gente consegue cobrar. E a gente, como médico, tem isso, né? Dá uma olhadinha, né? Também dá uma olhadinha. Então, a gente tem essa dificuldade ali acho que pelo próprio core do nosso serviço, que é prestar assistência à saúde, mas isso tem um custo, inclusive, nosso de cobrar, e a gente não é preparado, e também ali o custo de sustentabilidade do sistema, que a gente também não tem esse olhar, né? Então, tem coisas que vão ter a mesma equivalência e talvez tenham custos muito distintos, que a gente possa incentivar, mas a gente realmente não tem. É tanto que quando você vai conversar com o médico, quando a gente vai implantar ali um protocolo cirúrgico, algum ponto, o médico não tem noção do quanto custa. Não tem. Né? Então, é importantíssimo que a gente trouxesse, né, essa temática ali, acho que com um viés mais prático. Claro que a gente precisa falar de SUS, que é um baita de um modelo, né? Isso. Mas que precisa trazer ali os requisitos mais práticos para que a gente esteja mais preparado para o mercado e para contribuir ali no cenário de economia e saúde, né? Nayana, e eu terminei a faculdade na mesma turma, vim para São Paulo fazer residência e você fez o caminho. Depois de 10 anos eu voltei para Fortaleza e você quase depois de 15 anos de formada mudou de estado, de cidade, com a família inteira. Conta como é que foi esse desafio. Primeiro eu fiquei chateada porque todos os meus amigos que estavam aqui tinham ido embora. Então, todo mundo voltou. A nossa turma de faculdade, ela praticamente, ali, os nossos grandes amigos passaram por São Paulo, né? E já tinha ido embora quando você chegou. Aí, quando eu decidi vir, lutei muito para vir, eu brinco que eu sou mulher de muita raiz, né? Então, assim, em alguns momentos desses anos que eu estava em Fortaleza, eu fui ali sondada em alguns momentos para vir. Eu disse, não, mas vou ficar. Meu marido, ele é um errante, né? Então, se eu deixasse, não fosse eu, a gente já estava morando talvez em outro país, tá? Então, eu segurei a gente um pouquinho lá. Mas acho que, como eu já vinha ali de alguma forma, talvez me preparando, sabendo que o cenário ali, do que eu queria fazer, do que eu estava me propondo a seguir de trajetória profissional, eu sabia que o mundo de São Paulo eu não ia conseguir segurar muito, eu ia ter que vir. Então, quando me fizeram esse convite, chega uma hora, né? Eu vim muito, com muita vontade de vir, né? A gente veio para uma proposta de reconstruir uma empresa que já tinha uma tradição, que tinha sido comprada por um brasileiro, né? E muito bacana a história que a gente está construindo. E vim gostando muito de São Paulo. Então, assim, eu já gostava. Então, assim, a gente só sinto falta do mar, né? Porque eu era uma remadora de canoa havaiana, que entrava no mar às 10 para as 5 da manhã, via o sol nascer e tomava banho de mar. Quase que todo dia. Só fazer um parêntese para quem não mora em Fortaleza, lá todos os esportes de praia começam 4h30 da manhã, né? O pessoal da corrida, tem o pessoal da canoa, o pessoal dos esportes náuticos. 4h30. Porque, gente, 6 da manhã já faz 2 horas que tem sol em Fortaleza. Às 6 horas da manhã está acabando o primeiro grupo. O sol em Fortaleza nasce 5h10, 5h15. Exato. Então, é uma delícia. Então, assim, isso faz falta o mar. Eu saí de lá vice-campeã cearense. Olha
da categoria amadora de canoa havaiana, Nossa, né? gente, que chique. E a gente descobriu isso depois de uns 30 minutos, como assim? Então. Me apaixonei por canoa lá. Mas vim pra cá, sinto um pouco de falta do mar, mas eu tô matando minha inquietação no Ibirapuera, então eu pedalo no Ibirapuera às 5 da manhã. Muito bem. No Manteve frio o de São horário. Paulo. No frio. No frio. Que 5 da manhã em São Paulo não tem sol. A não ser que seja janeiro, talvez. Não, 5 da manhã é sempre frio. Mesmo, mesmo é no frio. verão aqui, 5 da manhã é frio. Inclusive, eu acho que 5 da manhã é o horário que faz a temperatura mais baixa, mesmo no verão. Sempre tá frio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa questão ali do Foi bom. ter o contato ali com a natureza para o mundo ali frenético da gestão, de estar tocando em pessoas a todo momento, essa responsabilidade ali de conduzir, acho que coisas tão grandes ali, eu tenho que equilibrar ali para ter o pilar da saúde mental muito bem estruturado para conseguir estar com a cabeça boa. Então, para quem né, tem interesse nessa área de gestão, o que você acha também que é importante para conseguir balancear, né? Porque o mundo corporativo, para quem já trabalhou no mundo corporativo, te consome muito. Se deixar 24 horas por dia, mais do que plantão, né? Para conseguir se dividir também, precisa de se organizar bem. Eu acho assim, a gestão, ela talvez tenha um desafio muito grande, porque ela não tem hora para acabar. Isso. Você não fecha a porta do escritório, né? Ela está lá diuturnamente ali, a todo momento você tem ali uma responsabilidade, você está ali lidando com uma responsabilidade muito grande, você não tem como, não vou atender, né? Então, eu acho que eu fui aprendendo, né? Eu acho que esse meu primeiro trabalho, né? Que eu fiquei 12 anos lá, eu fui numa velocidade muito frenética, né? Então, eu aprendi, acho que a maturidade vai trazendo um pouco disso, de que não é sobre velocidade, né? É sobre ter o cuidado também com os limites, né? Com muito foco ali. Aí eu também fui me trabalhando, ali, acho que nessa primeira transição que eu fiz de empresa, eu fui percebendo que eu tinha que deixar os espaços ali do controle do tempo muito ajustado, né? Eu tinha que segurar um pouquinho o final de semana, não passar do tempo, porque eu também tenho um pé ali no workaholic, né? Como boa gestora. Então, se deixar, eu vou. Então, para mim, é uma vigilância constante. E uma das coisas, parece que a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vai fazendo aquelas coisas ali que a gente não queria fazer quando é mais novo, né? Que é os hábitos, né? Que o pessoal brinca agora no Instagram, né? Vamos fazer uma festa festa é à tarde, né? Tem que ter cadeira, você vai fazer atividade física, né? Então, tudo isso acaba que é o que eu estou buscando agora para equilibrar tudo isso, mas assim, eu tenho buscado muito ali o pilar de saúde mental, então eu tenho minha terapia em dia, eu tenho minha atividade física em dia, tento preservar ali com muita luta, eu trabalho assim, os espaços com a família, mas nesse momento, por conta de toda essa construção ali, essa mudança para cá, é um desafio, mas assim, eu sempre estou na busca constante de estar ali com os freios ajustados para preservar, porque senão você não consegue inovar, você não consegue criar, Sim. você não consegue tratar bem as pessoas, né? Porque você está ali num ambiente muito tenso, né? Então, acho que o pilar de saúde mental ali é importante para a gente garantir o equilíbrio aí. E foi bom você ter falado isso, porque eu acho que às vezes fica a impressão de que pro aluno, pro médico recém-formado, de que eu vou fazer gestão porque trabalha menos. Eu vou fazer gestão porque às vezes eu não a gosto gente de dar passa, plantão, eu não quero gosto de dar trabalhar plantão, muito. eu não quero trabalhar à noite, eu não quero trabalhar de final de semana. Não. E realmente, talvez um trabalho de final de semana você consiga ajustar melhor o seu final de semana. O que eu fico pensando, você em comparação comigo, né? Eu faço uma área que vive muito de urgências, né? Uhum. Então, claro, o meu final de semana talvez seja mais movimentado que o seu, mas isso não quer dizer que você trabalhe menos que eu. Provavelmente você trabalha mais do que eu, né? Eu tenho até uma anedota para contar, que eu tenho uma grande amiga que trabalha com gestão e tudo mais, e médica também. E Cláudia? A Cláudia, exatamente. Beijo, Cláudia. Um beijo pra Cláudia. E a minha filha e a filha dela são melhores amigas. E daí um dia eu tava saindo de casa, sei lá, o sábado de manhã pra operar, minha filha acordada, ela falou assim: mamãe, o que eu queria mesmo? Por que você trabalha tanto? Eu falei, eu conversei, expliquei, ela falou assim: mamãe, por que você não é que nem a tia Cláudia? Daí eu saí de casa, mandei um áudio pra ela, falei: amiga, não sei o que tá acontecendo, mas assim, a Isa realmente acha que eu trabalho mais que você. Agora eu fiquei preocupada. E a Cláudia trabalha muito, gente. É, Nossa, muito. Por isso que eu tô falando. Então, assim, dúvida. é bom até pra deixar, não tô dizendo pra desestimular as pessoas a fazer, mas deixar claro que é um trabalho que consome muito, como a Raquel falou, né? Quem tem o hábito, quem fez a administração, engenharia, que trabalha no mercado corporativo, sabe que
consome muito. Então, não é que assim, vou fazer gestão para ter uma vida tranquila. Acho que é bom deixar isso claro, né? Eu acho que não é tranquilo. Acho que cada um tem o seu desafio, né? E a gestão, ela tem um desafio muito intenso porque você tem que trabalhar com uma infinidade de pessoas para que elas façam o que precisam ser feito. Então, você tem que estar motivando, você tem que estar ali engajando, orientando. Então, o nível de responsabilidade ali, ele vai além da sua do seu ato ali de executar um procedimento ou fazer o seu atendimento. Você depende de um time, né, para que a gente consiga executar o que precisa ser feito. Então, é muito prazeroso, né? Assim, eu não vou não recomendar, tá, Ana? Porque eu sou apaixonada, né? Mas tem o seu desafio, né? E assim, no final do dia, a gente com esse mundo ali veloz, né? Às vezes até falta de sensibilidade, quem tiver esses diferenciais ali, de entender como lidar com a essência humana, lidar com as pessoas, a habilidade de conduzir as pessoas para o caminho que deve ser feito, vai ter skill muito grande de gestão, né? Porque no final é sobre isso, é como você obtém resultados, né, através das pessoas, né? Então, eu acho que é um ponto ali, é um desafio, porque pessoas também não é fácil pela sua pluralidade, mas é muito prazeroso, né? Eu vou mais além até do que você falou. Eu acho que cada vez mais todo médico vai precisar ter um pouquinho de um quê de gestão. Por isso que eu falei o negócio de implementar nas faculdades, porque eu acho que cada vez mais, eu acho que a gente já passou daquela fase, sabe? Do médico que, ele é cirurgião, ele só opera. O clínico, né, que só tem paciente. Não tem que entender nada do entorno. Não tem que entender. Não, ele chegar no centro cirúrgico e operar, né? Não é. Eu acho, do mesmo jeito que você precisa entender, talvez, a complexidade de uma cirurgia minha, né? Eu também preciso entender a complexidade da gestão e que talvez deixar aquele paciente mais tempo internado em vez de mandar para o home care vai ser ruim em vários aspectos, inclusive nos clínicos, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas assim, né? A gente precisa, eu acho que cada vez entender mais, até pelo bem do paciente, integrar cada vez mais pelo bem do paciente. E eu acho que isso é um ponto, e aí eu vou trazer até um pouquinho quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado, que me inquietou foi nesse ponto, quando eu fui montar uma área de relacionamento médico, era como é que você faz o médico ser parte, né? Porque quando você está num sistema de saúde, o médico ele é o protagonista, né? É ele quem define o custo assistencial, é ele que conduz, é ele que gera a satisfação do paciente, porque depende de como ele atende. Então, quando você vai falar em métricas de satisfação, NPS, de promoção de serviço, está no médico, né? O médico ele tem o coração do paciente na mão. Então, como é que você orquestra tudo isso e traz o médico para o cenário? E isso é um desafio, porque o médico, em muitos dos modelos, ou talvez em boa parte dele, ele vai estar ali como um prestador de serviço. Ele não vai estar ali dentro como um colaborador, ali um CLT. Então, às vezes, ele está muito à margem ali das estratégias, do desdobramento da estratégia de uma empresa, da consolidação dos valores do que aquela organização presta. Às vezes, até pouco permeável ao contato, né, Nayana, de você tentar implementar um protocolo assistencial que seja dentro de um hospital. Às vezes, o médico é muito mais resistente do que a equipe multiprofissional. A gente que trabalha dentro de um hospital, muitas vezes o grande desafio são os nossos colegas. Mas eu acho que aí falta um pouco ali de como é que a gente traz. Porque se no final do dia, se a gente tivesse preparado, como a Ana falou, para entender todo esse conceito, isso tudo seria muito mais fácil de permear, né? E não dá, é como vocês falaram, não dá para ficar inerente a isso, né? Porque, de alguma forma, o ecossistema de saúde está cada vez mais apertado e mais desafiado, né? Como é que a gente dá esse acesso todo, a gente equilibra todo esse sistema de saúde, como é que a gente conecta ali o público e privado para garantir o acesso para muitos e traz ali o médico para esse contexto. Então, acho que a gente não vai poder ficar isento desse processo de transformação, a gente tem que vir para o jogo porque a gente é protagonista. O médico é o protagonista. E eu sou otimista, eu ouso dizer, a gente está ficando velho, né? Começa a ver as coisas com mais estrada. Eu acho que isso tem mudado, sabe? Assim, olhando o cenário, né? São Paulo, acho que a gente já estava caminhando na frente, mas nos hospitais que são mais pivôs, mas o restante isso tem se alastrado muito. Em Fortaleza, acho que a gente mudou muito esse cenário em 15 anos. 15 anos, estou falando aí o nosso tempo de estrada que a gente tem, né, Nay? Então, assim, onde você vê uma profissionalização dentro pelo menos dos ambientes hospitalares e dos serviços de saúde no geral, onde a gente caminha para que esse conhecimento e essa orquestra caminhem mas, assim, tranquilamente. Eu acho que a gente está aí num processo, né? É sempre um processo, não chegamos ainda, mas eu acho que eu vejo isso com otimismo. E eu acho que também o fato de que você falou, a auditoria foi reconhecida como área de atuação, né? A própria gestão agora tem programa de residência
aqui em São Paulo. A medicina preventiva e social também tem um programa de residência, por exemplo, na USP, né? Que é também voltado para a gestão. Então, eu acho que a gente está mais cedo trazendo pessoas com o seu tipo de skills ou de perfil para que essas pessoas também liderem essa transformação, acho que no país mesmo. Né? E eu acho que é como você falou, é um processo, né? Porque a gente vê que as iniciativas que tem frente à área administrativa, gestão, elas estão caminhando quase que na nossa geração, né? Então, o reflexo talvez a gente sinta ali mais intenso aqui daqui a alguns anos, né? Mas eu acho que vai ser veloz, porque o sistema vai empurrar para isso, né? O sistema vai empurrar. Com certeza. E eu acho que, assim, o fato de você colocar o médico como parte do processo, acho que faz muita diferença. Porque muitas vezes o que eu vejo no dia a dia é assim, não, aquela pessoa ali, por exemplo, no meu caso, né? Não, ele é o cirurgião, tal, vamos mudar aqui, porque para ele não vai mudar nada, entendeu? Não, mas assim, você pergunta, porque senão você às vezes cria uma solução para um problema que eu não tenho, às vezes você põe alguma coisa, eu falo muito isso no centro cirúrgico, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, uma coisa banal. Teve um outro hospital que eu trabalhava muitos anos atrás, eles trocaram a seringa. Eles colocaram uma seringa que a gente usa para cirurgia, né, para irrigar. Eles colocaram uma seringa, sem brincadeira, que a hora que ela chegava no final, ela travava e não abria mais. Então, que era teoricamente por segurança, para você usar, para não reutilizar a seringa. Só que eles colocaram isso no centro cirúrgico, né? Daí... Pra lavar, você vai ficar gastando. Pra lavando, eu fico com o soro ali, eu uso a mesma seringa, né? Porque eu não tô injetando medicamento. Daí um dia eu falei assim, gente, mas o que acontece? Quem que comprou essa seringa? Não sei o quê. Não, doutora, mas daí eu pedi pra chamar alguém da diretoria, porque eu não aguentava mais aquela seringa. Daí eu falei, numa boa, assim, pra conversar mesmo. Falei, olha, numa boa, né? Porque assim, realmente essa seringa... Não, mas é que essa é muito mais barata. Daí eu falei assim, é 10 vezes mais barato? Ela falou, não. Eu falei, não, porque eu usei 10. Era pra ter usado uma, eu usei 10, porque toda vez que travava eu tinha que usar de novo. Então, assim, você trazer também o médico para entender por quê, porque senão fica às vezes até uma rixa besta, sabe? Não, ele quer porque quer e ele tá sendo mimado, então vou tratar ele como uma criança mimada, então eu também vou fazer da minha cabeça. Então você trazer também para esse contexto justamente pelo que você falou, porque quem vai lidar com o paciente, que vai alterar a qualidade, a percepção, pelo menos, de qualidade pelo paciente é o médico. Então, se você conseguir adequar minimamente também o que para ele é importante, eu acho que todo mundo ganha, né? É porque, no final das contas, as oportunidades vão estar com o médico. Ele é o detentor do conhecimento, é ele que sabe. Então, não dá, e nem cabe mais, né, Ana, assim, você impor essas práticas, porque fica... Você gera uma situação muito ruim com o médico. Então, ele para de ser ali o promotor e o apoiador para ser ali o detrator ou o cara que não vai conseguir aderir e, no final das contas, você está fazendo errado, né? Então, eu acho que o segredo é isso, é você trazer um médico para parte desse processo, né? Então, a grande maioria vem, né? Porque e traz a solução, né? A solução sempre vai estar... dentro da operação, né? E onde vai estar também as oportunidades. Então, assim, é uma coisa que a gente busca fazer muito, né? Apesar de a gente trabalhar numa operação grande, onde eu estou, tem 19 hospitais, né? Então, a gente sempre está ali tentando estar muito próximo para a gente captar o que tem de oportunidade e também gerar ali esse espaço de construção conjunta, porque senão você não tem adesão. Sim, né? E você não consegue emplacar protocolo, emplacar novas tecnologias ou entender as oportunidades, porque você está simplesmente não ouvindo, né? Então, e ter um médico como você do outro lado é muito mais agradável para a gente conversar. Como eu te falei, eu estou falando da postura de alguém que faz assistência. É muito mais agradável porque eu consigo te explicar muito mais fácil o porquê eu preciso de alguma coisa, que não é só porque eu quero, entendeu? Então, acho que é muito mais fácil da gente conseguir integrar, né? É verdade. Não, e aí, nessa construção dessa primeira área que eu fiz de relacionamento médico, a ideia era exatamente essa. Nessa hora, o médico tem que falar com o médico, porque ele que vai ter a condição técnica de discutir sobre as condições ali, sobre um ato cirúrgico, sobre a inclusão de uma tecnologia, sobre a revisão de um protocolo, né? Então, isso é importante ali para que a gente consiga ter o sucesso na aplicação das práticas, né? Não tem outro jeito de fazer. E isso eu vejo que também tá se ampliando muito, né? Eu trabalho como assessora num laboratório e a gente presta assistência e a minha posição foi criada exatamente porque havia um atrito antes entre o laboratório e o hospital, e aí a gente quer um médico para conversar com os médicos e fazer a tradução. Exatamente dessas dificuldades, né? Porque é isso que você falou, as pessoas escutam melhor, né?
o relacionamento melhora muito e a gente aproxima, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, sei lá como é que é feito um hemograma. Para quem não está dentro do laboratório não tem a mínima ideia de quais são as variáveis que você tem dentro de uma análise técnica de um exame. E a gente, quem está na assistência, espera um resultado, né? Então, quando você aproxima as pontas, ou a ação, né? Qualquer que seja a tecnologia, que é a finalidade, e o meio, quando eles estão mais próximos, os resultados para o paciente são sempre muito melhores, né? Porque é como você falou, acho que você traduz, né? E senão você não consegue ali interpretar e você entende muitas vezes a dor do médico que está ali na ponta diante do paciente. É o que a gente chama de dor da operação, né? Então você entende ali a dor da operação. Então acho que eu não vejo outra forma de fazer, né? Eu acho que a gente tem que trazer o médico para esse contexto, para esse cenário, né, para que ele seja parte aí desse processo de transformação. E conta um pouquinho o que você está fazendo no seu doutorado, já que você é doutoranda. Pois é, eu sou doutoranda, né? Aí tive que pausar ali uns 6 meses para poder fazer essa transição para São Paulo. E agora eu estou construir ali um programa de boas práticas assistenciais com um desenho ali um pouquinho diferente, porque eu vim com o chapéu de auditoria, né? Então eu disse, nossa, aí eu me lembro que assim que eu cheguei aqui em São Paulo, que eu fui construir tudo, eu fui num hospital que já tinha sofrido, assim, tinha passado por umas 5 auditorias. Então eu cheguei lá, mais uma auditora, né? E a auditora, assim, não é tão querido, né? Não. A auditora sempre uma dor, né? É fiscal. É a polícia chegou, né? E aí eu olhei e saí, ainda bem que o hospital era longe do prédio administrativo da empresa que eu estou, e vim dirigir, estava de táxi e vinha uma dessas avenidas longas de São Paulo com um baita trânsito e vim refletindo, né? Eu disse, teve bastante tempo para refletir. Bastante tempo. Eu disse, nossa, mas eu não posso, as pessoas estão ali, não aguentam mais auditoria, a gente enfranca o processo de transformação cultural, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Juntei meu time, eu disse, gente, vamos fazer um programa de boas práticas, vamos fazer vários questionários para mensurar ali as práticas ali que a gente precisa apontar, mas a gente precisa engajar pessoas. E aí, junto com esse programa, e isso é que vai ser o que eu vou escrever lá na minha tese, porque agora a gente está em franca implantação para mensurar os resultados depois. E a gente montou, para sustentar esse projeto de auditoria ali, o desenvolvimento de pessoas localmente para serem as pessoas que iam manter... Os multiplicadores. Os multiplicadores para serem as pessoas que iam manter essas boas práticas. Porque o que é que a gente sentia? Eu passo a auditoria, eu aponto, eu corrijo, mas se eu passar 3 meses depois... Vai ter voltado tudo. Vai ter voltado. Então, assim, é difícil você sustentar a boa prática. Então, a minha aposta, né? Claro que eu ainda vou provar na tese, depois eu digo para vocês, mas a minha aposta é que esse programa que a gente intitulou Os Capitães de Boas Práticas Assistenciais, eles sejam, que são pessoas localmente, estão em desenvolvimento pelo nosso time, que eles sejam as pessoas que vão sustentar ali essa boa prática de uma forma mais consistente, né, permanente, e que a gente, de fato, consiga mudar o ponteiro do desfecho ali na jornada de um ano. Então, o programa está rolando por um ano, né? E aí eu vou medir os resultados agora em dezembro e vamos ver o que é que vai dar. Eu estou apostando que vai dar certo. Eu já estou vendida, que eu acho que vai dar certo. Depois você manda pra gente saber se funcionou. Muito bom. E é interessante isso, né? Porque fazer um paralelo é como uma mudança de estilo de vida, né? A chance de você, de repente, falar, não, agora vou mudar tudo que eu coloco na minha geladeira, o jeito que eu como, assim, radicalmente, a chance de você ir gradativamente, né? A Raquel pode falar melhor que eu, que ela é endócrino. Paulatinamente, voltando para velhos hábitos, né? É muito grande. Então, por isso que a gente normalmente fala, não, tem que ter um time, um endócrino, um nutricionista, para poder fazer esse acompanhamento. No fim das contas, fazendo um paralelo, é mais ou menos a mesma coisa, né? E eu acho que um ponto importante, assim, a gente precisa engajar a gente dentro do propósito, né? Hoje, quando a gente vai ali para dentro das assistências, você está em centro cirúrgico, deve sentir muito ali uma rotatividade profissional. Então, assim, como é que você engaja essas pessoas a ficarem? A gente, querendo ou não, depois da pandemia, todo mundo ficou ali com um desafio ali para lidar com os sentimentos talvez maior, né? As pessoas estão mais intolerantes, estão menos, ficam menos, né? Trocam mais de emprego, a paciência foi pelos ares, né? Então, assim, acho que o trazer ali o que a gente quiser fazer através do engajamento de pessoas, eu imagino que os resultados sejam muito melhores, né?
Então, assim, caminhando para o final já, Nayana, porque passa rápido, né? É. Deixa aí uma palavra de encorajamento para quem é estudante ou jovem médico e se interessa, de repente, por fazer gestão. A gente sabe que você trilha aí uma carreira brilhante como executiva de saúde hoje, né? Mas o que você deixa aí de, sei lá, de palavras de inspiração para quem está ouvindo? Eu acho que gestão é apaixonante, né? É a capacidade ali de você conseguir atingir muita gente, fazer amplas transformações. Ela é dispendioso, né? Porque ela invade ali a sua vida em todos os tempos, né? Como você falou, não fecha a porta do consultório, mas acho que o prazer de sentir a relevância do trabalho, né? O impacto que você gera na vida das pessoas, eu acho que talvez esse seja ali o maior ganho. Eu sou apaixonada, né? Eu gosto demais, eu vou feliz para o trabalho. Para mim o trabalho não tem esse peso, só pesa um pouquinho pela intensidade das coisas, né? Ali a jornada em si. Mas eu sou muito feliz no que eu faço e no impacto que eu imagino ali causar dentro da assistência, dentro dos pacientes que estão sendo atendidos pela empresa. E eu ainda sou uma visionária de sonho que posso ali um dia ajudar ali dentro de uma transformação da saúde de uma forma mais ampla, né? Então eu recomendo, tá? Eu vou brincar aqui com a Ana, que eu vou dizer, não faça cirurgia, faça gestão, tá? Fugir um pouco do tradicional, tá? É válido, né? A gente não precisa seguir o caminho de todo mundo. Eu acho que aqui o podcast de vocês mostra muito isso, né? Eu acho que a pluralidade que a medicina proporciona, né? O quão de coisas diferentes a gente pode fazer. Então, eu recomendo, indico, né? Se quiserem fazer algum acompanhamento comigo um dia, também estou à disposição, né? E é um prazer estar aqui, né? A gente é fã de carteirinha lá em casa, do podcast, né? Me sinto muito honrada com o convite, fiquei muito feliz, né? E muito obrigada a vocês duas. E vou além para dizer que nunca é tempo da gente mudar, né? Se você, por acaso, já fez especialidade, tem interesse em área de gestão, eu acho que tem muita oportunidade. Mudar de estado 10, 15 anos depois, logo que se forma. Acho que a nossa vida... Porque a gente vê muita gente jovem hoje muito frustrada, né? Isso, eu lembrei exatamente disso também. A gente teve uma oportunidade recente, Nayana, de palestrar, né, num congresso acadêmico, e a gente quis deixar muito essa palavra de esperança. Gente, a medicina é tão vasta e ao mesmo tempo a gente consegue... Eu brinco aqui no podcast que eu tive 3 vidas desde que eu formei. Então, é sempre momento para a gente se transformar também, né? E não achar que a gente precisa começar e terminar a vida no mesmo emprego a vida inteira, né? Que a gente, às vezes, sai da faculdade achando que vai ser isso, né? Exatamente. Não, inclusive, a gente tem alguns colegas, mais na nossa geração mesmo, que ouvem o podcast porque estão pensando em fazer transição de carreira. Exato. E daí começam a ouvir o seu, né, por exemplo, o seu episódio de gestão, vai ouvir da medicina do esporte, vai ouvir porque tá pensando em fazer transição. Então, assim, sempre é tempo da gente mudar, porque o que a gente vê mesmo é os jovens hoje, às vezes, meio desanimados. Então, mostrar toda essa, né, pluralidade, como você falou, eu acho que é super importante. E eu vou além do que você falou. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver os médicos, principalmente os médicos que já estão formados, ver o gestor como um aliado e não como um inimigo, né? Claro que a gente sabe que tem gestores que vão tratar também o médico, né, como inimigo, mas, de maneira geral, ver como aliado. E a gente pode sempre resolver as coisas no diálogo, desde que a gente não trate as pessoas como descartáveis. Eu acho que é esse que fica, né? Eu acho que... Vou fazer 2 pontuações. Uma é nessa, porque, assim, de qualquer coisa que você for falar, o resultado vem através das pessoas. A gente não consegue mobilizar qualquer coisa se a gente não trouxer as pessoas para perto, seja o médico, seja qualquer um. Então, acho que se a gente for pensar em sucesso dos projetos ali que a gente observa dentro do cenário de saúde, padronizações de processos e N outras operadoras ali que movimentam diversas coisas, ou você traz o médico para perto e o gestor precisa entender isso, né, e trazer para junto da necessidade, ou então você não consegue ali ter os resultados que você espera. E o outro ponto sobre transição e tudo isso, né, assim, é importante que a gente tenha noção ou talvez a gente nunca tenha, né, mas assim, o tamanho do mundo e de oportunidade que se tem. A medicina, ela é enorme. Vastíssima. Né, sobre diversas especialidades, de coisas que a gente nem conhece. Eu me lembro da Raquel dizendo no podcast dela, quando ela falou que ela descobriu a área de laboratório, que ela não sabia nem que existia. Então, é sobre isso e mais. E dentro da gestão é uma infinidade de possibilidades. Eu fazia uma área de auditoria, uma área de qualidade, fiz área de operação, agora eu estou fazendo outra coisa e no final é sobre gestão, mas de
várias coisas específicas que o médico pode contribuir muito. Talvez que tem que ficar como mensagem é que a gente tem que se permitir, né? Eu acho que talvez você me perguntar, né, o que é que você fez dentro dessa jornada? Eu acho que eu me permiti, eu busquei muito ali correr atrás do conhecimento do que eu não tinha ali, e fui aceitando o que foi posto ali, me provocando a aceitar, entender e me desafiar a novas posições. Mas eu acho que tem ali um certo nível de resiliência também, né? Sem então, dúvida. eu fui resiliente ao longo do processo de entender que também tem dias que não são bons, né? Tem dias que a profissão não vai estar boa, mas isso também não significa que não tenha outras formas. Então, a transição de uma cidade já é um passo muito grande também, conhecer novas possibilidades. Eu acho que nós que somos médicos temos esse privilégio ali de permear por diversas sub-áreas, subespecialidades. Então, se enjoou da endócrino, pode ir para a gestão, ou da cirurgia ir para a endócrino. A gente tem essa possibilidade de mudar de ideia, porque acho que a medicina abre um espaço muito grande para isso, né? Muito bom. Primeiro, agradecer a sua generosidade de gastar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Foi excelente, Sem dúvida. né? Onde é que o pessoal te acha, Nayana? Tá lá no LinkedIn? Deve ser LinkedIn, né? Porque ela é executiva em saúde, tá no LinkedIn. Tô lá no LinkedIn, Nayana Cunha, né? Então, podem me procurar lá para trocas, estou à disposição. Foi um prazer, eu já disse, a gente é fã de carteirinha lá em casa, né? Então, me sinto muito honrada com o convite, fiquei muito feliz, né? Já passaram pessoas aqui que eu admiro bastante, então, muito obrigada, foi uma ótima tarde de conversa. Ana, onde é que o pessoal te encontra? Eu tô no @doutora Ana Gandolfi. Eu tô no @endocrinofeelings, o Médico de Q está no @médico de Q. Se você chegou até o final desse episódio, não esquece de dar 5 estrelas no Spotify, se inscrever no YouTube e deixar um like ou compartilhar com alguém que vai querer ouvir, né? E se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu!